nome é José Almeida, sou pastor e professor de Fundamentos Bíblicos da Escola de Crescimento. Estou aqui para falar sobre a origem da salvação. Seja bem-vindo! Quem sabe já conheças o meio e o fim da salvação. Jesus morreu na cruz para nos salvar e depois da morte vamos para o céu. Talvez seja este o teu entendimento. Nosso objetivo é esclarecer que não começou com a morte de Jesus. A salvação estava no coração do Pai antes da fundação do mundo. O projeto de Deus não foi criar o homem para depois salvá-lo, mas sim encher a terra com filhos semelhantes a ele, sendo Jesus o primeiro entre muitos irmãos. O conhecimento deste fato fortalece sua convicção e fé. Quando confrontado com a sua salvação, você tem uma resposta mais assertiva. Por isso, Pedro instruiu a igreja da Ásia Menor, dizendo: estejam sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vocês. Este assunto é tão importante que Paulo escreve uma carta aos cristãos de Filipos. Aquela igreja era zelosa e comprometida. Participavam das aflições do apóstolo, não somente com orações, mas também com provisões. E este testemunho alegrava Paulo, mas mesmo assim ele os exorta e aconselha, dizendo: desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor. Se você não tem convicção da salvação, não sabe qual é a razão da sua esperança e para que foi criado. Por isso, você precisa conhecer o propósito eterno de Deus. Paulo recebe uma revelação e registra em Efésios capítulo 1, versículos de 3 a 14. E neste texto ele nos revela o início, o meio e o fim da salvação. Deus, o Pai, nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais antes da fundação do mundo. O Pai nos escolheu, o Filho nos redimiu e o Espírito Santo nos selou para a redenção final. Para entender melhor o que ele estava querendo dizer, nós precisamos definir, pelo menos, a palavra mundo na frase antes da fundação do mundo. Paulo escolhe o vocábulo grego cosmos, cuja raiz está, por exemplo, em cosmético, e significa ordem, beleza e ornamento, isto é, as estruturas físicas do universo, tais como planetas, estrelas e todos os elementos, enfim, que adornam o universo, mas também está relacionado a todos os habitantes da Terra, estimado hoje em mais de 7 bilhões de pessoas, aproximadamente. Porém, o contexto em que Paulo se expressa escapa à razão humana, está além do nosso entendimento, está nas regiões celestiais em Cristo e antes da fundação do mundo, mais precisamente no coração de Deus, o Pai. Por isso, é considerado um mistério, e Paulo nos explica isso nesta mesma carta, quando ele diz: segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando vocês leem, podem compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Efésios 3, versículos 3 e 4. E por isso nós vamos para lá onde, provavelmente, Paulo discerniu o propósito de Deus, começando no Pai, no Filho e no Espírito Santo, como segue. Em Gênesis 1, 26 e 28, acontece uma reunião no céu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão decidindo quando Deus disse então: façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes no mar, sobre as aves nos céus, sobre os animais domésticos e, enfim, sobre toda a terra. Além disso, no versículo 28, Deus deu um mandato e um princípio ao homem, dizendo: sede fecundos, ou frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Conclusão. Primeiro, ao criá-lo, Deus derramou o seu Espírito no homem, para que este pudesse se relacionar com ele. Segundo, Deus fez do homem seu ministro na terra, deu a ele domínio sobre a criação. Terceiro, Deus queria, a partir de um casal, ter uma grande família de muitos filhos, onde Jesus seria o primogênito de muitos irmãos. E conforme o princípio de reprodução, segundo a espécie, se multiplicassem e enchessem a terra. O propósito inicial não era a salvação. A salvação veio depois da desobediência e queda do homem, como veremos a seguir. O que aconteceu quando o homem pecou, ou a origem da salvação. No capítulo 3 de Gênesis, encontramos a queda do homem, e no versículo 15, o mandato de Deus, ou por assim dizer, o plano redentor, ou a origem da salvação, a ser desenvolvido ao longo da história. A semente da mulher, Jesus, o Filho de Deus, na cruz é ferido, mas na sua ressurreição, tragada foi a morte pela sua vitória. E Paulo nos diz ainda que o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás, numa referência à igreja. Antes do pecado, em Adão fomos criados para cumprir o propósito eterno de Deus, de sermos uma grande família de muitos irmãos. Depois do pecado, em Cristo fomos redimidos e salvos para cumprir o propósito eterno de Deus. Toda a glória do plano de Deus não se perdeu com o pecado. Ele não desistiu do seu propósito. Qual é, então, a esperança de Deus para cumpri-lo? Paulo responde: Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1, 27. A igreja que somos nós é a esperança da glória do propósito eterno de Deus. No Velho Testamento ainda, com relação à salvação, podemos ver 4 começos. Primeiro, Deus criou o homem para ter uma grande família e se relacionar com ele. Adão não cumpriu o mandato de Deus, sua geração ficou perdida e inútil para o propósito. Segundo começo, abençoou Deus Noé e seus filhos e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus usou de misericórdia com aquela geração perversa, mas só uma família se salvou, de Noé. Terceiro começo, a geração de Noé não cumpriu o mandato de Deus. Os homens se tornaram maus. A salvação era exclusiva dos hebreus e agora passa a todos os povos, nações e etnias, quando Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quarto e último começo, Jesus Cristo, a semente da mulher, o Salvador, trouxe salvação a todos os homens indistintamente. E quando Mateus escreve suas primeiras linhas, ele diz: Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele diz aos judeus que a promessa se cumpriu quando o Messias chegou. O propósito de Deus ainda é o mesmo para hoje. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados
segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 28 e 29. Logo, eu e você e todos aqueles que estão em Cristo, ou que vierem a aceitá-lo, compomos a família de Deus na terra. Somos muitos irmãos e Jesus é nosso primogênito. Fomos criados para cumprir o propósito eterno de Deus. Conhecer o propósito eterno de Deus é saber para que você foi criado. O que dá sentido à sua fé é saber qual é a razão da sua existência. Saiba qual é a sua identidade e o projeto para a sua vida. Quais os caminhos que você deve tomar, identidade e destino. Nosso objetivo foi introduzir este fundamento da salvação e incentivá-lo a conhecer mais. Se você não conseguiu entender, volte o vídeo e veja as referências, abra sua Bíblia quantas vezes quiser. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com quem você ama ou com quem você quer ajudar. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com você. E até a próxima, se Deus assim quiser.